Seja novamente muito bem-vindo ao Pais Profissionais, o podcast do Colégio do Bosque Mananciais, pensado para você, pai e mãe, que deseja ser protagonista na formação dos seus filhos. Eu sou Alexandre Velila e te convido a caminhar com a gente por temas que ajudam a fortalecer o elo entre a família e a escola, mas acima de tudo, ajudam você a fortalecer os laços com seus filhos. No episódio de hoje, iremos mergulhar em um dos momentos mais intensos e, para alguns, os mais desafiadores da vida familiar, a adolescência. Mas este não é um episódio sobre crises, e sim sobre pontes, construir e andar juntos. Dentro do nosso projeto de formação de virtudes, o Líder 100, esse episódio se conecta diretamente com a competência da comunicação. Essa habilidade de construir diálogo, mesmo e principalmente quando tudo parece ruído e perdido. E para esse papo, eu tenho a alegria de receber hoje uma convidada muito especial, prata da casa, que alia conhecimento, vivência e sensibilidade. Ela é doutora em História, professora da PUC Paraná e também atua como preceptora de muitas alunas aqui na Unidade Mananciais do Colégio do Bosque Mananciais. Com a gente hoje, Mariana Corsão. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. É muito bom estar aqui. Para nós que é uma alegria muito grande, Mariana, você prata da casa. Conta um pouquinho como que é essa tua experiência aqui como preceptora e também nessa convivência com as adolescentes. Né? Conta como que é esse mundo delas e como isso pode ajudar os pais a pensar a vida real. Eu acho interessante, assim, porque quando eu estou dando aula, eu dou aulas mais polêmicas, assim, por causa polêmicas no sentido desafiadoras das humanidades, né, que trazem os debates mais intensos, assim. E eu fico muito surpresa quando eu estou dando as aulas, o quanto elas me escutam, né, o quanto elas têm essa abertura para escuta, para ouvir, para se interessar, assim, e muitas vezes, durante as aulas, elas fazem muitos questionamentos, né? E são nesses espaços que eu tenho oportunidade para perceber o quanto que elas se interessam pelo mundo adulto, né? Quanto que os adolescentes se importam em ouvir os adultos. E o quanto eles gostariam de dialogar mais fazendo perguntas, né? Então, nas aulas eu consigo perceber isso. E, evidentemente, que depois eu levo essa experiência para a preceptoria, né? Porque, às vezes, a gente pode se sentir um pouco intimidado de fazer pergunta para os adolescentes. Porque, como preceptora, nós temos sempre que respeitar o limite da intimidade, né? Então, a preceptoria é muito sobre intimidade. Então, as perguntas, você tem que ter permissão para fazer algumas perguntas. Então, o fato de eu estar trabalhando com as humanidades me ajuda a sentir o quanto que eu posso interagir nesse espaço da intimidade do adolescente, que eles preservam bastante, e ainda bem, porque é um direito deles, né? Sim, e como que você vê essa dificuldade na comunicação, né? Então, quando você me comenta que dentro da sala de aula e na preceptoria, ela é mais fluida, mas, por outro lado, os adolescentes têm essa questão da reserva, da sua intimidade, e quando chega em casa? Por que essa percepção de ter a dificuldade na comunicação com os adolescentes? O que eu percebo, assim, é que existe uma certa resistência do adolescente com o adulto que eles entendem como julgador, né? Então, e muitas vezes não é sobre os comentários que os adultos fazem, porque os adultos têm a leitura de mundo de uma pessoa com muita experiência, né? Com pessoas que já têm vivências distintas. Mas elas podem entender nessas narrativas, né, que nós levamos, que nós estamos julgando as realidades que pertencem a eles, sem termos todos os elementos. Então, existe essa é uma dissonância da comunicação, assim. É importante nós trabalharmos o olhar, que é o olhar em que nós temos que dar a entender que nós respeitamos e amamos o mundo tal como ele é. Para os jovens é muito importante que o adulto esteja bem resolvido com a sua própria realidade, no sentido de que nós entendemos que nós precisamos transformar essas realidades no sentido de fazê-las mais humanas, né, fazê-las melhores, mas que nós acolhemos as realidades tal como elas são, porque é desse modo que o adolescente se sente acolhido tal como ele é. Então, o adolescente, ele está filtrando o nosso olhar julgador. Ele deseja que nós não julguemos. Tanto que o feedback que eu escuto muito das estudantes e nem sempre é sobre palavras, às vezes é sobre o olhar, né? A professora me olhou com um olhar que parece que ela não gosta de mim, e muitas vezes eu sou a primeira da lista, porque... Mas eu tenho trabalhado muito esse olhar, assim, porque é muito interessante perceber o quanto eles estão tocados, né? Então, nós temos que ter um olhar
e palavras que demonstrem o quanto nós admiramos o mundo e, por consequência, os próprios jovens, né, os próprios adolescentes. E na sua percepção, essa é a origem desse ruído dentro de casa, que eles encaram os pais com o olhar julgador, ou um pouco os pais também, né, nesse trato com o adolescente, têm um pouco de dificuldade em transformar a comunicação numa comunicação mais acolhedora, como você disse. Isso. Eu acho que é um desafio, eu não diria que é a origem, né? Eu diria que isso é um sintoma. A origem, eu penso, que tem relação com a própria condição do adolescente, porque o adolescente, ele está num processo de autoconhecimento muito profundo. A pessoa, eles estão observando as realidades e observando os adultos e traçando os seus próprios caminhos. Então, os próprios caminhos vêm a partir daquilo que eles tocam, né? Eu gostaria de, tipo, essa pessoa, eu admiro isso nessa pessoa e vou me até isso. Eu não admiro isso e não vou. Então, eles têm esse olhar, que é o olhar de perceber as realidades para montar a si próprio. Então, eu acho que os ruídos vêm desse peso da crítica, porque a admiração deles são muito discretos em relação à admiração com quem eles convivem. Normalmente a admiração vem com pessoas que estão mais distantes, assim, mas eles admiram muito os pais. Mas muitas vezes a crítica que eles têm, ela ressalta por isso a questão do olhar julgador, né? Como eles estão avaliando e o peso da crítica pesa mais para eles, eles também são mais sensíveis quando nós temos um olhar mais crítico. Mas eles têm eu consigo perceber que elas admiram muito os pais. Às vezes eu uso música nas aulas para fomentar a discussão, e normalmente são músicas que o material didático indica que são músicas mais, sei lá, de 30 anos atrás, né? Nas músicas dos tempos dos pais. E elas ficam, nossa, meu pai gosta. É muito interessante ver o quanto elas se conectam com as músicas que os pais gostam. Se conectam muito. Assim, eu percebo, então, que existe um desejo que elas reconhecem o que os pais gostam e validam. Mas apesar de que a crítica parecia mais presente. Sim. E vamos pensar um pouquinho em idades, né, dos meninos e das meninas. A adolescência, assim, começa quando exatamente? Então, a gente troca bastante figurinha entre as professoras, assim. Isso, no nosso colégio, a gente tem um quadro muito peculiar por consequência da formação, na formação em caráter pessoal, assim. Nós começamos a ter uma ressonância mais de adolescência ali no 7º, 8º ano, né? Enfim, mas aí cada fase tem um desafio, né? Que é um desafio que os pais sentem. Eu tenho a sensação de que esse maior olhar, esse maior desafio na comunicação familiar é no 9º e na 1ª série do médio, assim, que existe uma reavaliação daquilo que tá posto, né? Daquilo que veio como uma rotina familiar. Quando entra nessa faixa etária, o jovem tem um desejo de reformular isso, né, a partir dos seus próprios critérios. Então, o novo chega com mais presença. Assim. Perfeito. E até para ajudar os pais, comenta um pouquinho como que é esse mundo interior do adolescente, né? O que passa na cabeça, quais são essas transformações, né? Os pais, por óbvio, viveram isso, mas há algum tempo, né? A gente esquece, né? Sim. Sim. Eu penso que esse ano a gente está vivendo o ano da esperança, né? E eu trouxe como uma proposta pedagógica, tendo uma reflexão sobre como eu poderia trazer mais esperança dos jovens. Eu fiz uma aula em que eu explorava o sonho das meninas, o que elas sonhavam. E foi uma aula muito legal, porque a gente vê que o mundo interior, e isso é muito salutar, isso que a gente espera dos jovens, né? Que os jovens, eles têm esse mundo, e as nossas alunas têm, né? Que tem esse mundo de energia, de vitalidade, de esperança, de sonho, né? De desejo de construir o futuro. Então, esse mundo interior do jovem, ele é um mundo muito otimista. Por isso que quando o adulto chega com um olhar pessimista, um olhar muito negativo sobre as circunstâncias, o jovem é meio que ele não quer receber essa narrativa, porque é uma narrativa que o frustra. Então, esse é um equilíbrio importante, de nós trazemos uma realidade da verdade, né? Porque a verdade não é só encantamento, não é... A esperança é uma virtude forjada, né? É uma virtude que contempla a verdade. E o jovem é muito otimista, demasiadamente sonhador, assim. E essa purificação do sonho é algo que o adulto tem que ser chamado a realizar no jovem, mas sem frustrá-lo, né? Mas o mundo interior dos jovens é muito rico, assim. Eu fico muito feliz com a oportunidade de ser preceptora e ouvir o que eu ouço, né? Então, semana passada, um exemplo, assim, eu estava fazendo preceptoria como estudante que é muito interessante, estava incomodada com algo muito simples, que era a forma como ela e as colegas sentavam no refeitório. O refeitório do colégio recentemente foi
ampliado, isso reestruturou a dinâmica das amizades. Então tinha... Uma grande reforma, né? É uma grande reforma, foi muito boa, mas a gente sempre vive o desafio do novo. E a estudante comentava comigo que ela estava um pouco frustrada com essa alteração, assim, e eu aproveitei a oportunidade de explicar que essa frustração com nova já começa a ser um pensamento com adolescente bastante adulto. Que eu disse para ela, imagina cada criança que a gente tem no infantil, né? A gente tem muitas criancinhas no infantil. Cada uma dessas crianças que nasceu, ela desestruturou toda a realidade que estava posta antes delas. E vale muito a pena reestruturar tudo pelo novo, né? O novo, ele é bom. A gente, às vezes, tem uma certa preguiça dessa reestruturação, né? Que perpassa desde da estrutura física, né? Mas, principalmente, a gente estava falando ali de mesa de refeitório, uma coisa extremamente simples, né? Mas o quanto que é importante nós olharmos com esse apreço para o novo. Então, o adolescente, isso se manifesta na adolescência porque é o jovem que está se posicionando em termos de ideias. E nós precisamos ajudá-los a que essas novas ideias que eles trazem sejam positivas, né, para a realidade que nós queremos contribuir, mas nós precisamos ter uma disposição de acolher essa novidade, assim, né, que é bastante, que nos estrutura bastante, né? Sim. E, pessoal, olha que bacana o que a Mariana traz, né? Que os nossos adolescentes, eles são naturalmente otimistas. E um dos potenciais ruídos é justamente quando nós, pais, trazemos a realidade ou trazemos algum tom negativo ou realista, e isso causa uma certa frustração. Então, acho que a gente deveria estar muito atentos a essa situação. Nossos adolescentes são otimistas e nós, enquanto pais, temos que incentivar esse otimismo. Porque só assim, né, Mariana, que a gente vai transformar a sociedade, né? Acreditando nas coisas, com muito otimismo e fazendo o que tem que ser feito, né? Quando a gente faz um paralelo com as crianças menorzinhas, né, me lembra muito a questão da criatividade, né? Uhum. Então, deixar as crianças, né, pequenininhas, né, conhecer os ambientes, testar, se lambuzar com as cores, etc. Na adolescência, a gente tem a questão dos celulares, a gente tem a questão das amizades. Como que isso não frear, né, Uhum. a liberdade deles, mas sim trazer um tom de cautela com relação a esse mundo um pouquinho mais desafiador? Sim, isso é super importante, porque o adolescente, ele tem uma necessidade de diálogo, mas a dificuldade do diálogo do adolescente vem dele mesmo. A própria, esse desafio da abertura. Como o mundo interior é muito rico, às vezes ele não se sente no espaço de conforto para comunicar. O que, às vezes, alguns jovens relatam é que hoje a gente tem inteligência artificial, e a inteligência artificial é uma ótima ferramenta de comunicação, né? Então, às vezes, você não tem coragem de falar com alguém ali, daí vai lá, joga a pergunta da inteligência e começa um diálogo com a inteligência artificial e tudo mais. É uma tentação do fácil. Então, nós temos que... É muito importante que nós nos coloquemos numa posição de dar limites a esse tipo de coisa, né? É evidente que tem que deixar muito claro que conversar com inteligência artificial não é o mesmo que travar uma comunicação com uma pessoa de verdade. A pessoa de verdade tem os seus desafios e isso faz parte. Do mesmo modo que nós temos que trabalhar com a questão do tempo das redes e tudo mais. Eu tenho acontece com muita frequência, assim, né? De estudantes que têm dificuldade de viver esse higiene do sono. Vai entrando na adolescência, o celular vai adentrando na madrugada. Então, e às vezes... É interessante que os pais tenham ajudar os jovens a ter essa higiene do sono, inclusive para que consigam estudar melhor, assim. Mas muitas vezes é necessário na adolescência trazer dados científicos, né? Então, para uma estudante, eu emprestei um livro sobre a importância do sono em termos de neurociência, para que ela se sentisse impelida a deixar o celular antes, assim, né? Desapegar mais cedo do celular. Mas ainda que tenha, é muito interessante, porque ainda que o adolescente tenha consciência, né? E eu já ouvi isso em preceptoria, assim, que a pessoa tem consciência de que poderia estudar mais, que poderia estar dedicando mais, mas ela que só a vontade dela não é suficiente, ela precisa dessa força externa, né, desse adulto que se importa, né, se importa a ponto de impor limites, e isso é importante. E você entende, então, que uma boa atitude dos pais é demonstrarem que quando existe um certo tolimento de liberdade ou de controle, é porque ressaltar essa questão para o seu bem, a gente está junto, e trazer um pouquinho dessa segurança dos pais nessa proximidade, é isso? Isso. E daí, como preceptor, eu dou respaldo.
Professora, o meu pai... Então, veja bem, porque a ideia é que a gente consiga... na condição do filho, existe uma condição de descanso, né? Algo quando a gente entra para o mundo adulto, sem ter tido a oportunidade de ser filho, a gente entra para o mundo adulto em que a gente não estabelece um tempo de descanso, porque nós não sabemos descansar, porque o descanso ele está num descanso mental de confiar de que tem alguém no controle daquilo que não sou eu. Então, para que a gente consiga chegar nessa circunstância de descanso, eu tenho que confiar que alguém está controlando. Só que se o pai se abstém de dar limite, o jovem não entende que tem alguém no controle, ele entende que o controle é dele. E se o controle é dele, ele liga o botãozinho. O mundo já nos impele a fazer isso, né? Então, nós já chegamos... O nosso ritmo de vida é um ritmo incansável, né? Nós somos chamados a não descansar nunca. E se nós não tivermos uma experiência de descanso na autoridade dos pais, a gente não vive um descanso nunca. Então, E pegando um pouquinho do gancho, você falando me lembrou de uma outra situação. Como trazer os adolescentes, porque eu brinco de mundo analógico, ajudar os pais na cozinha, ajudar nos encargos, ler livros, então fazer a ponte, né, do digital, que é do celular, da TV e etc., e ir para o mundo, né, antigo, um mundo analógico, e como isso ser uma passagem saudável e que, óbvio, né, o próprio adolescente compre esse caminho. Sim, eu até tinha colocado aqui nas sugestões de que o jovem gosta muito de jogos, né? Então, recorrentemente me acontece de chegar numa sala de aula e final de semestre, assim, de trimestre, quando a gente está com aquele quadro, a meta mais já cumprida, professora, não vamos estar longe, vamos jogar um jogo? E vem deles mesmo, assim, eles gostam de jogar. E que interessante que é óbvio que eu sinto muita preguiça, né? A gente tá no modo adulto, né? Cumprir metas, né? Fazer o meu trabalho. Imagina se eu vou sentar e jogar um jogo. Mas como é importante? Porque é uma troca de iguais, assim. De repente eu tô jogando o jogo, elas estão conduzindo o jogo. Não sou eu que tô conduzindo, são elas que estão conduzindo. Eu tô ali, elas sempre jogam melhor que eu, óbvio. Então eu ainda perco, né? É uma situação adulto na vulnerabilidade, porque eu não tenho o costume de jogar. E é uma troca muito interessante. Então é muito importante esse momento, né? Dessa saída, do jovem sair do espaço dele, o adulto sair do espaço dele e se encontrar nessa área do lúdico, nessa área que pode ser jogos, pode ser assistir um filme que seja construtivo, né, que traga um argumento para depois ter uma conversa sobre os personagens, enfim, que também faça com que todo mundo se coloque no seu posicionamento, assim, reflita. Então, são atividades interessantes para fazer e que pode conjugar várias idades, né? Escolher pensar ali no jogo que contempla diferentes... Olha, pessoal, que bacana. Mais uma dica aqui que a Mariana traz para vocês fazerem coisas com seus filhos e parte do adulto planejar. Vai ser um jogo essa semana? Vai ser um cinema dentro de casa, um filme, e que você, nesse processo, se conecte com o seu filho, com a sua filha, e aí, né, o assunto a ser tratado é o filme, é o jogo, é aquela atividade lúdica que vocês fazem juntos, até uma música, né? Isso traz cada dia mais conexão e também cumplicidade e amizade. Falando em amizade, eu queria que você comentasse um pouquinho, na fase da adolescência, o papel do pai e o papel da mãe para o adolescente. Eu acho que são dois climas muito distintos, porque a tendência, né, das famílias é polarizar em um dos dois, geralmente na mãe, a atitude. Na verdade, são os dois juntos, mas de forma diferente, atuando nessa fase, que é uma fase complexa. Sim, essa pergunta é muito interessante porque acho que depende também das dinâmicas de cada família, do itinerário do pai, o itinerário da mãe. Mas é muito importante que isso esteja, tanto o pai quanto a mãe estejam muito presentes e se sintam participantes em termos de conselho. Assim, essa semana a gente está vivendo a festa junina no colégio e o ensino médio faz a quadrilha com os pais, né? Ou as meninas que têm namorados, ou com amigos, assim, tal. Mas foi muito interessante ver esse movimento, né, porque o ensaio da quadrilha aconteceu nas segundas-feiras, no final da tarde, assim, no horário meio que de expediente ainda. E muitos pais foram para dançar quadrilha com as filhas, e foi um movimento muito bonito, porque é um sacrifício, obviamente, para os pais, né, que trabalham, e cria uma conexão diferente, assim, né, dessa integração, assim, que talvez nessa faixa etária não seja tão presente para a vida das meninas, né, que normalmente elas vão ter mais assuntos ou temas em comuns com a mãe, porque sai para fazer compras, né,
ajudar, as meninas normalmente estão ajudando as mães na cozinha, enfim, né? Então tem menos convivência, então é importante parar para pensar em como fomentar esse tipo de convivência, esse tipo de conversa, tendo essa participação, né? Então, a lógica, assim, é que a mãe, ela traz mais conforto, ela traz acolhimento, ela traz mais escuta, ela traz mais entendimento, assim. O pai, ele traz a força, ele traz a coragem, ele traz o se lançar. Nos simulados, quando a gente faz os simulados do ensino médio, a gente tem um desafio das meninas, porque as meninas, elas ficam lá, elas têm o conteúdo, elas estudam, mas quando chega as questões, elas ficam em dúvida entre a B e a D, e ficam lá meditando B ou D, B ou D, e daqui a pouco, elas, pela insegurança, elas assinalam errado. Então, a gente costuma dizer para elas que, assim, gente, não pensa muito, você acha o que é? Vai na primeira que você acha, não cria espaço para incerteza. Então, a figura do pai, essa convivência com o pai, é uma convivência que ajuda a fortalecer esse pequeno detalhe, né? Essa coragem de chutar, assim, né? Tipo, escolhe uma, mas escolhe rápido. E isso é muito importante. Do ponto de vista sentimental, a presença do pai é muito importante, né? Tanto para o adolescente, o menino, né, como para o adolescente, a moça, para que eles cheguem na vida adulta muito mais seguros, fortes, conscientes, né, de si. Então, acho que uma dica importante, né, que o pai esteja cada vez mais presente nessa relação de convívio com os filhos. Né? Isso. E mesmo que o pai traga vulnerabilidade. Eu trouxe um exemplo que na minha família a gente conversou esses tempos, que a minha irmã, nós somos 4 irmãos, né? A minha segunda irmã, ela na adolescência dela estava tirando carteira de motorista e ela tinha, normal, assim, da insegurança de tirar carteira e tudo mais. E eu não me lembro bem qual foi a circunstância, sei que acho que ela colocou o carro na garagem, tipo, ela encurralou o carro na garagem, ela fez uma coisa com o carro. Enfim, foi uma circunstância em que ela se sentiu muito mal por isso. E ela contou agora, na vida adulta, que quando meu pai, ela estava esperando que meu pai fosse se frustrar, né, porque, enfim, acho que tinha arranhado o cabo e tudo mais. E meu pai sentou com ela para conversar e meu pai contou de quantas vezes ele tinha batido o carro quando ele era jovem, né? Então ele foi contando todas as histórias, né, de como... Porque, você vê, meu pai disse, você não pensa que ele só viveu isso, né? Então, para ela foi uma coisa muito importante, assim, entender que a segurança nós construímos, às vezes, com experiências de frustração, assim, né? Então, a força do pai não é uma força, assim, tipo, sempre deu tudo certo, né? Então, não, eu caminhei para dar certo, ainda que tenha dado errado no caminho. Mariana, para os pais que estão nos assistindo agora, fala um pouquinho para eles de como equilibrar paciência, a escuta, a firmeza, o sem parecer autoritário e nem omisso. Quais são as dicas que você daria para o pessoal que nos assiste agora? Primeiro detalhe é que eu penso que a paciência ela é uma expressão de fortaleza. Então, é importante que a nossa paciência ela não seja uma paciência aparente, ela tem que ser uma paciência incorporada. Que o jovem perceba que nós temos uma disposição de paciência, que nós alcançamos essa paciência e que isso se manifesta no nosso olhar. Muitas vezes, quando, por exemplo, eu chego para dar aula e a sala está um caos, assim, se eu chego gritando e fazendo um escarcéu, assim, perdendo a minha paciência, aquilo eu não apresento uma autoridade de domínio de classe, né? Mas se eu olho com paciência e espero, aquilo, ela vai sentando rapidamente. Então, o que a gente nós temos que nos esforçar para introjetar na nossa informação corporal uma postura de verdadeira paciência, de que nós estamos dispostos a esperar esse tempo, né? Porque o tempo do crescimento é um tempo variado, né? Os jovens têm diferentes tipos de crescimento, e nós temos que nos dispor a esperar pessoalmente, cada um no seu tempo, e isso é desafiador, mas é uma disposição que vem de dentro, assim, esse cultivo dessa força de dentro, de confiar que cada um tem o tempo e que todos querem crescer, né? Porque todos os jovens querem crescer. E a gente tem que confiar nisso, assim, né? Porque se a gente vai com muito ímpeto, a gente pode desmotivá-los a querer crescer, assim. E como criar um ambiente seguro dentro de casa para que isso seja exercido? Eu penso que dentro de casa é importante ter essa convivência de ver o mundo com os olhos muito positivos. Eu penso que amar o mundo apaixonadamente, ter uma segurança de que as coisas elas estão bem e que a família é boa, e ter esse olhar positivo sobre as circunstâncias é um primeiro passo muito importante. E depois,
a gente tem que querer estar com os jovens, né? Querer com... E por que eu digo isso? Assim, eu acho que eu vou falar de uma experiência pessoal que eu tive numa preceptora que para mim foi uma experiência muito intensa, assim, que eu tinha uma estudante que estava num relacionamento que não era bom. Ela era mais velha, assim, ela estava no último ano, eu era preceptora dela há alguns anos, né? E a mãe, os pais, me disseram, você poderia ajudá-la a não estar mais nesse relacionamento. E eu pensei, o que eu tenho a ver com isso? Não é que eu pensei que tem a ver com isso, eu pensei, não é meu papel, eu só sou a preceptora, né? Não vou me envolver nesse nível. E eu me lembro que eu conversei com a minha terapeuta sobre isso. E a minha terapeuta me conhece muito bem, assim. E ela me disse assim, que eu me manifestei para a terapeuta é que eu não via relevância em eu me meter nessa história. E ela me disse que ela não conhecia os pais, não conhecia a mim, não conhecia ninguém, mas ela me conhecia e ela disse, Mariana, quem que já teve nessa circunstância, né? Eu não sei se a mãe dela já teve, mas eu sei que você já teve. Então, você não vai se posicionar como uma autoridade que tem uma questão sobre a vida dela. Você vai se posicionar como alguém que já sabe quais são possibilidades de fim dessa história, né? Se colocar como uma pessoa que já esteve naquela circunstância. E evidentemente que eu tinha bloqueado a memória, eu não queria fazer isso, eu não queria me posicionar nesse sentido, mas foi uma conversa que eu tive que aceitar querer ter. Eu tinha que aceitar querer estar nessa conversa. E que diferença que fez para o estudante ter essa conversa, né? Porque, então, às vezes, a gente está com jovens sem querer estar com tudo que somos. A gente, às vezes, quer... Eu que sou a pessoa do teórico, né? Quero estar com o meu escopo teórico, assim. E o que o jovem espera de nós é que a gente esteja com aquilo que nós somos, inteiramente aquilo que nós somos, né? Entre aquilo que nós temos de bom para contar sobre a nossa experiência e, muitas vezes, aquilo que não deu certo, mas que para eles é muito importante ouvir, para que eles tenham critério de discernimento das suas próprias decisões, assim. E o papel da escuta ativa, da linguagem corporal dos pais para com o adolescente, super relevante, né? Super. Eu tenho certeza que os pais se interessam muito pelos seus filhos e os pais têm interesses de ouvi-los, né? Muitas vezes o jovem, e essa questão do querer e de ter uma linguagem corporal, de estar de fato, de escutar. A escuta atenta não, é mais do que fazer a pergunta, e às vezes são perguntas que os jovens podem entender como perguntas de controle, assim. Eles gostam mais das perguntas em que você busca conhecê-los e tentar criar uma conexão de conhecimento. A escuta atenta é ouvir com uma intencionalidade de estar ali, né? Então, isso exige um sair de si, no sentido de que convidar o jovem para fazer algo que saber o que interessa àquele jovem. Eu vejo que eu tenho muitas preceptorandas. Então, quando eu puxo a preceptoria, pegando o último gancho da última conversa, mas sem colo, sem nada, assim, né? Eu tirei da minha cabeça a nossa última conversa, aquilo já cria uma conexão, porque ela percebe que eu me lembro sem usar recursos da última conversa. Então, ter isso no coração, assim, vai ajudando que o jovem entenda que nós não estamos querendo controlá-lo. Porque às vezes a gente pode... Eles tá querendo me controlar. Não, eu tô querendo me conectar. É uma sutil diferença, né? Que é uma sutil diferença dessa presença mais humana, né? E isso envolve o querer estar presente, o querer participar, o querer ouvir, né? E talvez não querer tanto se meter, né? E quando os adolescentes entram naquela fase de silêncio, como que os pais podem compreender esse momento de silêncio? O que, na verdade, é esse momento de silêncio para eles? E como administrar? É interessante, eu fiquei meditando sobre isso, porque socialmente falando, a gente pode pensar o silêncio como algo ruim, né? Mas o silêncio em si, ele é algo bom, no sentido de que o silêncio, ele é uma manifestação de uma certa paz. O que acontece com o adolescente é que eu já comentei, o mundo interior dele é muito rico, né? Então, quando nós olhamos para o silêncio do jovem, nós estamos conjugando essas duas informações, né? O mundo interior rico, não manifestado exteriormente, né? Mas o silêncio em si, a gente não precisa entender ele como algo ruim, né? E o silêncio do jovem é um pouco essa manifestação de não querer ser controlado, né? Ele quer tomar as decisões por eles próprios, né? E sem que haja exercício de controle. Mas, por outro lado, eles querem orientação, eles querem ajuda. Então, esse refinamento, assim, de estabelecer... Então, é importante a gente não ter medo do silêncio, não se intimidar com esse silêncio. O silêncio, muitas vezes,
Às vezes a gente vai chamar uma estudante para fazer preceptoria, ela está mais silenciosa, assim, como que quebra o gelo, assim, né? É óbvio que eu pergunto, se a pessoa está interessada em fazer outra coisa, eu não chamo para preceptoria, né? Mas às vezes o silêncio é esse mundo interior fervendo, assim, e uma ferramenta pode ser chamá-la para sair desse mundo mostrando o mundo de outra pessoa. Então, às vezes eu conto. Eu normalmente trago história, né? Trago humanidades, assim, né? Então, sabe, ou notícias, alguma coisa que ajude a pessoa a sair de si. Aí, uma vez que a pessoa sai de si, a gente volta para ela. Mas eu gosto de usar ferramentas de realidade comum, né? Aquilo que nos conecta. Então, a vantagem de ser professora de humanas é que eu sempre tenho uma narrativa de uma pessoa, sei lá, elas gostam de me perguntar muito dos livros que eu tô lendo. Então, normalmente eu quebro o gelo falando, sabe que eu tô lendo um livro muito interessante, que tem tal personagem e tal. Daí a gente vai pro livro e do livro a gente chega nela e vai. E o extremo oposto, quando os adolescentes estão um pouco mais agressivos, qual que deveria ser a nossa leitura enquanto pais e qual que deveria ser principalmente a nossa postura nessa fase? Isso. A agressividade, ela tem relação com o sentimento de não aceitação. É evidente que isso é um sentimento, não é uma realidade, né? O jovem, dentro da comunicação, o jovem está sentindo que ele não é aceito tal como ele é. Porque o adolescente, ele não quer ser aceito, ele quer ser aceito como ele é, nessa integridade daquilo que ele está oferecendo ao mundo. Então, muitas vezes, essa reação é uma reação que está relacionada com um teste, né? Está testando, vamos ver se você me aceita dentro dessas circunstâncias. E validar essa aceitação, mas validar com uma afetividade, assim, de dizer, tá tudo bem, a gente te aceita nesses termos, assim, né? E daí você cria uma certa tranquilidade, assim. A pessoa vai ficando um pouquinho mais tranquila porque ela vai vendo que tá tudo bem. Porque às vezes bate nos defeitos, assim. A gente trabalha muito por causa da educação personalizada. Os nossos jovens são jovens que têm muita noção dos potenciais e dos defeitos. E às vezes nós vivemos isso, né? Nós podemos nos paralisar nos nossos defeitos e nos resumirmos aos nossos defeitos. Às vezes parece que os defeitos passam muito por cima dos nossos potenciais. Sim. E é importante que nós relembramos e tenhamos em mente todos os potenciais que aquele jovem tem, que aquilo está obscuro para ele naquela circunstância, né? Por um sentimento de não aceitação, assim. Por fim, assim, quando a gente pensar em vida transcendente, a religião, a espiritualidade, na época da adolescência é muito importante, né? Uhum. O que você daria de dica para os pais conseguirem trazer de uma forma mais natural, ou bem natural, os filhos para terem uma vida transcendental, para eles terem a sua espiritualidade também desenvolvida? Sim, essa pergunta é bem desafiadora. Então, isso é super importante. O jovem, ele está, nessa faixa etária, está se fazendo muitas perguntas em relação à questão da transcendência. No sentido de que eles estão purificando aquilo que parece vontade dos pais, e aquilo que é vontade deles, e aquilo que é vontade de Deus. São três vontades ali que estão em conflito. Misturadas. Está misturado e eles estão testando. Então, um ponto muito importante que precisa ser dosado, evidentemente, né, que é o assunto deles se sentirem livres na prática religiosa. Assim, evidentemente que é um sentir sem dar muita liberdade, no sentido, não é que não dá muita liberdade, mas às vezes permitir um desprendimento total é permitir que a pessoa não tenha oportunidade de crescer na transcendência, né? Então, eu brigo, assim, mas no que se refere ao conteúdo, né, o conteúdo de ensino religioso, é importante que, ainda que a pessoa não se identifique tanto com aquilo, ela tenha acesso àquele conteúdo, porque aquilo é uma semente, aquilo vai ter tempo de germinação, assim, né? Então, mas que elas percebam que nós respeitamos as lutas internas delas no que se refere à questão da transcendência, assim. Aí um segundo aspecto que é muito importante é o adolescente, ele está avaliando a coerência. Eles são muito avaliadores nesse sentido. Isso me comunicam muito em relação a isso, que é aquilo que se fala é aquilo que se faz. E quando se toca no assunto da transcendência, esse tema é um tema complexo, né? Porque nenhum de nós é santo em vida, né? Então, ou seja, ninguém é plenamente coerente com a teoria, e isso é óbvio, né? E também isso é um processo de aprendizado da gente conseguir levar esse reforço teórico naquilo que se refere à teoria
e uma certa tranquilidade na incoerência, porque o adolescente ele é muito ferro e fogo, assim, né? Porque às vezes a crise com relação à transcendência vem justamente desse ferro e fogo, as pessoas não fazem aquilo que elas pregam. E é importante que a gente traga essa dimensão da humanização, e por isso que é importante o adulto trazer a luta pessoal, a vulnerabilidade na comunicação e nas conversas, para que os jovens entendam que a transcendência ela não é algo que não é a perfeição, mas é o caminho para a perfeição, né? Não é a perfeição aqui e agora, né? Mas é o caminho que se percorre e que se percorre errando. Então é importante que elas consigam, que a gente consiga transmitir uma tranquilidade nesse percurso, né? Que não se sinta... E isso equivale a termos um nível de exigência, assim, nesse campo que talvez um pouco... trabalhar um pouco a questão da flexibilidade, né? Da flexibilização, mas sem ceder, né? Sem desprender, assim, total. Porque nós não vivemos no universo cultural que fomenta a formação espiritual das pessoas, né? Então, se desprender total é um preço. Os pais, eles, apesar de serem, sim, né, super-heróis, né, porque cada dia o mundo está um pouco mais complicado, né, mais difícil, mas para os filhos eles têm que mostrar a fragilidade mesmo, né? E que nem sempre vão acertar, que nem sempre tudo é fácil, que que tem muito esforço, né, na conquista, inclusive na conquista dele das virtudes, né? Sim. Enquanto pais, né? E está muito conectado com os filhos, né? Para que eles vejam isso, mais do que você falar, eles perceberem as suas atitudes, né? Sim. E quando a gente fala, né, de espiritualidade, acho que o maior exemplo é os próprios pais terem piedade, né? Demonstrarem esse carinho, né? No dia a dia. E aí eu acho que as crianças e os jovens, né, vão naturalmente também adquirindo essa piedade e esse carinho, né? Só que às vezes não é no tempo dos pais, né? Às vezes isso é muito importante, assim, porque os pais... um aprendizado mais importante é a piedade dos pais. Então, os pais terem essa vida de piedade é super importante. Evidentemente que o adolescente, a tendência é que no primeiro momento ele repudia aquilo, porque aquilo é uma herança, a nossa geração, a nossa sociedade atual não valoriza herança. Mas na linha do tempo, essa piedade dos pais vai cair. Então, é na linha do tempo, não é imediato, né? Às vezes demora uns anos para que aquilo ressoe na pessoa. Mas o exemplo dos pais é imprescindível. Na verdade, é o mais importante de tudo. Perfeito, Mariana. Estamos chegando ao final desse bate-papo, que eu já queria te agradecer demais. Mas antes de encerrar, eu vou pedir para você enviar uma mensagem final para os pais que estão nos assistindo agora, de tudo que a gente conversou, para eles levarem para a vida deles como uma reflexão, como um aprendizado. Qual seria a sua mensagem final para eles? Eu trouxe um texto aqui, eu vou ser meio Corsão agora, fazendo menção ao Gustavo Corsão, porque tem uma crônica que ele escreveu para um jornal em 1956, e ele escreveu remetendo ao Carlos Drummond de Andrade. É uma história um pouco pesada, assim, porque foi um jovem que se matou no Rio de Janeiro, e o Carlos Drummond de Andrade tinha escrito uma crônica falando sobre como que ele queria ter salvado esse jovem, dando boas notícias, falando coisas boas, e o Gustavo Corsão, ele responde, dizendo assim: mas não basta ao poeta mostrar as almas aflitas, a doçura das relvas, a frescura das ondas e a ternura dos regaços de amor, porque isso não é toda a verdade da vida. E é preciso ser verdadeiro, é preciso ser sempre verdadeiro, em toda extensão, em toda profundidade, nos dois hemisférios de luz e sombras da verdade. O que é preciso ao poeta de alma grande é abrir as velas ao mar e descobrir a verdadeira extensão do mundo e da vida. Há essa história maravilhosa que a mim me contaram, como eu gostaria de lhe contar longamente, longamente. Então, muitas reflexões sobre esse trecho, né? Mas basicamente eu penso que os pais têm que ter coragem de contar essa história que eles ouviram. Nós temos que honrar as raízes que nos antecedem, honrar as narrativas que fazem com que a nossa vida tenha sentido e que façam com que o futuro tenha sentido. Então, nós temos que contar e nós temos que acreditar que os jovens, o futuro é confiado a eles. E eles precisam abrir as velas ao mar. Nós temos que deixá-los sonhar, deixá-los partir, deixá-los crescer. E começando desde a adolescência. Excelente. Mariana, quero te agradecer demais por você ter compartilhado com a gente aqui preciosos e importantes insights. Tenho certeza que o pessoal de casa que está nos assistindo agora percebeu o quão
é importante a gente construir pontes com os adolescentes, de a gente ter uma escuta ativa e paciente, de nós, enquanto pais, sermos modelos para eles, mas sempre respeitando a liberdade, o espaço e o momento. E não esqueçam daquela dica. Façam coisas juntos. É jogos, é um cinema, é um filme, é estar com eles. Isso são momentos muito importantes para que essa convivência flua e não existam mais dramas, dificuldades e sim pontes. Acho que é isso, né? Sim. Mariana, muito obrigado novamente. Tenha aqui o nosso podcast com uma casa. Vamos falar muito mais sobre esses temas. E eu queria agradecer você. Esse foi mais um episódio do Pais Protagonistas. Obrigado por estar aqui com a gente. Siga nosso podcast, compartilhe com outros pais e continue esse diálogo em casa. A gente se encontra no próximo episódio.